Bom dia. CEINFRA apresenta Diário de Obras Eletrônico. Amazonas Energia lança cabo subaquático em Manacapuru para levar energia a comunidades rurais. Amazonas é avaliado como ótimo em ranking de transparência internacional. Ajustes tributários melhoram o desempenho da arrecadação do Amazonas. Loterias da Caixa. Quina acumula e Lotofácil tem 2 ganhadores. Domenech Torren é o novo treinador do Flamengo. Receita prorroga até 31 de agosto suspensão das ações de cobrança. Candidatos ao Enem 2020 terão que usar máscaras, segundo o novo edital do MEC. Presidente dos Estados Unidos desiste de adiar eleições. Brasil registra mais 1.212 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Polícia Civil prende o último envolvido em tentativa de homicídio durante bloco de carnaval. Estes são os destaques do Jornal da Manhã, 71 anos no ar, que está começando agora. 5h56 em Manaus. Se é manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O Instituto Climatempo volta a prever um dia de muito calor para este sábado, sem a ocorrência de chuva. O termômetro, que no momento esbarra na marca dos 25 graus, deve chegar nos 35 graus centígrados na máxima. A umidade relativa no ar, no momento, é baixa, 61%. Hoje é sábado, 1º de agosto, dia de Santo Afonso Maria de Ligório. Hoje também é o dia do selo postal brasileiro. O Rio Negro continua vazando. Ontem foram mais 6 centímetros e seu nível em relação ao mar está agora em 27 metros e 54 centímetros. São normais as operações de pousos e decolagens nos aeroportos de Manaus. Registros históricos, fatos acontecidos nesta data. O príncipe regente, futuro Pedro I, declara inimiga qualquer tropa portuguesa que desembarque no Brasil em 1822. Selo postal. Era lançado primeiro no Brasil, o Olho de Boi, em 1843. Nasci em 1941 o cantor Ney Matogrosso. Era lançada a música Help dos Beatles em 1965. Futebol. O Vasco venceu o Cruzeiro por 2-1 e se tornava o primeiro time carioca campeão brasileiro em 1974. Agora, 5h58 em Manaus. Local. Bom dia, Itamar Jardina. Bom dia, você ouvinte. Vamos às notícias. Nesta sexta-feira, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa promoveu um encontro com assessores e diretores da pasta para realizar um diagnóstico organizacional. No encontro que aconteceu no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, também foram apresentados os resultados das ações no período da pandemia, um relatório de comunicação dos primeiros 6 meses de 2020 e um levantamento da manutenção de equipamentos, além de uma avaliação das atividades do ano anterior e as diretrizes para a nova fase. A Fundação Hospital Adriano Jorge, unidade de saúde vinculada à Secretaria de Estado de Saúde Suzano, reinaugurou nesta sexta-feira o setor de imagem, que passou a contar com 2 novos aparelhos de raio-x digital de alta tecnologia. A chegada dos equipamentos, o Altos DR da Cônica Minolta e o CR35 da Agfa, permitirá uma economia anual de R$169 mil, valor utilizado na manutenção do equipamento anterior e na revelação química de imagens. Foram arrematados todos os veículos, prensas hidráulicas e uma aeronave no 4º leilão de bens do Fundo Nacional Antidrogas. O evento foi realizado nesta sexta-feira pelo governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania e da Polícia Civil, na sede da empresa Leilão Manaus, situada na Avenida Torquato Tapajós, bairro de Flores, zona centro-sul de Manaus. Ao todo, a pasta arrecadou 255,94% do recurso pretendido, totalizando R$497.600. Parte do valor será destinado para o Fundo Estadual Antidrogas, o FEAD. A partir do mês de agosto, a Procuradoria-Geral do Estado, a PGAM, retomará o atendimento presencial ao público após substituí-lo temporariamente de forma exclusiva pelos meios eletrônicos, desde o final do mês de março, em função das medidas adotadas para evitar a propagação do novo coronavírus, o Covid-19. A retomada ocorrerá juntamente com um plano de retorno gradual das atividades na sede do órgão para servidores, exceto grupos de risco, estagiários e residentes jurídicos da PGAM que estavam em trabalho home office devido à pandemia.
Moradores da Prainha fazem protesto exigindo asfaltamento do ramal de acesso à comunidade. Quem tem os detalhes é o repórter J. Rai. Moradores da comunidade da Prainha, com entrada pelo quilômetro 2 da rodovia AM 070, fizeram uma manifestação pacífica no dia de ontem para exigir da empresa construtora do condomínio Smart Campo Belo que realize o asfaltamento do ramal de acesso à localidade. Segundo a professora Valnira Pereira, cujos pais moram na comunidade da Prainha, houve uma promessa nesse sentido, mas o acordo não está sendo cumprido. O asfalto está entrando somente para o condomínio. Os engenheiros, mestres de obras, os responsáveis pela construção das casas e da construção do condomínio disseram que deixariam para a comunidade como legado o asfalto. E a empresa já está se retirando do local e não deixou nada para a comunidade como legado, que era o asfalto. Informações chegadas à nossa redação dão conta de que às 15 horas de hoje haverá uma reunião com representantes dos moradores da Prainha e da construtora do condomínio Smart Campo Belo para tratar dessa demanda. Nós vamos interagir com os nossos ouvintes, mandando um bom dia para o Rui Craveiro lá no Nova República. Um bom dia também para o Paulinho do Boi e para o RB lá no Petrópolis. Um bom dia para os frequentadores do Centro de Convivência da Família do Dr. Mafra, lá na Rua Curió, na Cidade Nova. O Tupinambá, que é o embaixador plenipotenciário do município de Altazes. Só vive falando no queijo lá de Altazes. Para ele é o melhor queijo do mundo. E é mesmo o queijo de Altazes, viu, Tupinambá? Bom dia para o Zé Rui, o Luiz, o Mário, o Serginho, toda a rapaziada aí do Centro de Convivência da Família do Dr. Mafra, aí no comecinho da Rua Curió. Um bom dia também para os aniversariantes, o Gabriel, que aniversariou ontem, a Francisca, a Chiquinha, que aniversaria hoje, a Cláudia, também hoje aqui em Aparecida, o Zecão, o Ivo e a Zefa lá no Mauazinho. Um abraço bem forte a todos os aniversariantes do dia e o de ontem também, como o Gabriel, que aniversariou no dia de ontem. São agora 6:08, vamos às matérias, vamos às notícias. Aliás, uma notícia boa, que não é bem uma notícia local, mas exige um comentário. A Caixa Econômica Federal libera neste sábado, hoje, portanto, saques e transferências de novas parcelas do auxílio emergencial para 7,4 milhões de beneficiários do programa nascidos em fevereiro e março, inscritos por meio do site, do aplicativo ou aprovados que fazem parte do cadastro único, mas não estão no Bolsa Família. Portanto, a Caixa Econômica Federal libera hoje mais uma parcela, saques e transferências de novas parcelas do auxílio emergencial para 7,4 milhões de beneficiários do programa. Nós recebemos ontem via telefone, na redação do Jornal da Manhã, a seguinte reclamação, principalmente lá nos franceses, na agência da Caixa dos Franceses. Algumas pessoas, alguns indivíduos estão fazendo marcação com cadeiras, com cones, com papelão, com pedaços de pau, 10 marcações para um lado, para frente, 10 marcações para trás, onde essa pessoa se encontra. E se alguém vai reclamar, diz que é para a família. Só que foi descoberto que eles estão fazendo isso em vários outros locais, em várias outras agências da Caixa Econômica Federal, estão vendendo as vagas por R$100. Então seria bom uma equipe da Polícia Militar, ou várias equipes, que são várias agências da Caixa, dar uma passadinha e verificar essa situação, porque segundo o reclamante, que foi falar com a pessoa, ainda foi ameaçada de agressão. Essas pessoas estão guardando lugares, não é para familiares, como estão dizendo, e sim para vender a vaga por R$100 ou R$150. Então esperamos que a polícia tome uma providência urgente nesse sentido, e hoje acontece esse pagamento. Hoje, sábado, por exemplo, acontece o pagamento da Caixa Econômica Federal desse auxílio emergencial do Corona. 6:10, dando continuidade às obras e avanço no setor elétrico no Amazonas, o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica, denominado Luz para Todos, chega ao município de Manacapuru. A Amazonas Energia iniciou o lançamento do cabo subaquático em Manacapuru, visando levar energia elétrica a 6 comunidades, 2 da Ilha do Marrecão, sendo a de São Sebastião e Monte Sinai, além de outras comunidades adjacentes, como Bom Jesus, Lago do Boné, Nova Esperança e Betânia. O lançamento do cabo subaquático vai energizar a Ilha do Marrecão e comunidades adjacentes e beneficiar mais de 280 famílias e uma população de 1.400 pessoas.
A Lei número 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, está completando 10 anos. Para debater os avanços alcançados nesse período, os problemas que ainda persistem e as perspectivas futuras, o Instituto Lixo Zero Brasil, em Manaus, promove a partir da próxima segunda-feira e até a próxima sexta-feira, dia 7, uma série de lives com especialistas da área. O presidente do Instituto Lixo Brasil Zero, Rodrigo Sabatini, já confirmou participação. O bate-papo virtual será transmitido no Instagram, @Manaus_lixo_zero. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região Amazonas e Roraima, TRT-11, já está com as inscrições de processos abertas para o Dia Regional da Conciliação, marcado para 28 de agosto. Os interessados em agendar uma audiência de conciliação telepresencial têm até o dia 13 deste mês de agosto, que está começando hoje, para inscrever-se o processo através de formulário eletrônico disponível no site do Tribunal, no www.trt11.jus.br, no menu Serviços. Participarão do Dia Regional da Conciliação as varas do trabalho de Manaus, do interior do Amazonas e de Boa Vista, além do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas do Regional, o Sejusc Manaus AM e Sejusc Boa Vista, e das unidades judiciárias de 2º grau. 6:12. A cadeia produtiva da borracha do Amazonas foi a pauta do seminário, que contou com a presença da diretoria executiva do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas, IDAM, e colaboradores da casa e representante da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, na sede do IDAM. O diretor-presidente do IDAM, Valdenor Cardoso, destacou que é de suma importância que o IDAM e a Embrapa trabalhem de forma conjunta para o desenvolvimento do setor primário do Estado. Acrescentou, inclusive, que é uma recomendação do governador Wilson Lima intensificar a assistência técnica ao produtor rural. Com o objetivo de criar um protocolo unificado para monitorar o fornecimento de gado da Amazônia, assegurando o cumprimento dos termos de ajustamento de conduta do Programa Carne Legal, o Ministério Público Federal e o Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola elaboraram um plano para a construção e aprovação do protocolo, com atividades iniciadas neste mês e previsão de conclusão em 2021. A implantação do protocolo unificado é a continuação de um processo iniciado em 2009, quando o Ministério Público Federal estabeleceu o TAC da carne legal, que vem sendo firmado com os frigoríficos que operam nos estados da Amazônia Legal. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, CEINFRA, apresentou uma nova plataforma de trabalho, o Diário de Obras Eletrônico, que tem como objetivo agilizar a fiscalização e o acompanhamento de obras do governo do estado. Por meio desta ferramenta, elaborada pelo Departamento de Planejamento da CEINFRA, engenheiros da instituição poderão acompanhar todas as ações das obras da capital e do interior do estado online. As informações contidas no Diário de Obras, inclusive com fotos georreferenciadas, serão disponibilizadas pela empresa responsável pela obra, e o fiscal poderá analisar o material via aplicativo. De acordo com Lisandra Brugnara, responsável pelo Departamento de Planejamento da CEINFRA, as informações da obra serão armazenadas de forma offline no aplicativo, que fará o envio do material automaticamente assim que encontrar sinal de internet. O Amazonas obteve o status de ótimo na avaliação da organização não governamental Transparência Internacional Brasil, alcançando o 14º lugar no ranking de transparência entre os estados brasileiros. O levantamento avalia a divulgação referente às contratações emergenciais destinadas ao combate à pandemia da Covid-19 no estado. De acordo com a ONG, o resultado divulgado nesta sexta-feira abrange a avaliação realizada entre os dias 20 e 23 de julho dos portais de 26 estados do Distrito Federal, das capitais e do governo federal, com relação à facilidade e agilidade de acesso a informações sobre contratações emergenciais. Os dados do ranking e mais informações sobre a iniciativa da Transparência Internacional Brasil podem ser acessados no site transparenciainternacional.org.br/ranking. 6:15.
A Universidade Federal do Amazonas, UFAM, estuda o retorno das atividades acadêmicas por meio remoto a partir de agosto. A proposta de ensino remoto será encaminhada ao Conselho de Ensino e Pesquisa. De acordo com a instituição, a proposta em caráter excepcional e por calendário especial foi discutida em uma série de reuniões da Comissão de Assessoria da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação. Pelo plano de retomada, as atividades curriculares ocorrerão, se aprovado, no período entre agosto e dezembro de maneira facultativa. Secretaria de Educação de Iranduba promove força-tarefa para alcançar os alunos sem acesso às aulas remotas. Ainda sem data definida para o retorno das aulas presenciais em Iranduba, a Secretaria de Educação SEMEI segue investindo na aplicação de atividades remotas que tem como principal aliada a internet. Entretanto, nem todas as localidades do município possuem conexão com o mundo virtual. Para alcançar os estudantes dessas comunidades sem acesso à internet, o prefeito Francisco Gomes determinou ao secretário de Educação Guido Elier Zaldivar Gonzalez que seja feita uma busca ativa de modos que todo o alunado possa participar das aulas que são preparadas e disponibilizadas pela equipe pedagógica da secretaria. O secretário Guido Elier Gonzalez disse que a busca ativa começa na próxima segunda-feira. A partir desta segunda-feira, agora dia 3 de agosto, os nossos professores vão estar, ativamente indo atrás daqueles alunos que não foram alcançados até agora, devido à distância. A gente disponibilizou, o transporte, tanto fluvial quanto terrestre, para chegar até estes alunos que moram mais longe, e em lugares distantes, de difícil acesso e sem internet também, o que dificulta chegar até os mesmos. Mudando de assunto, hoje e amanhã, a Prefeitura de Iranduba e o Governo do Amazonas realizam mais uma edição das feiras do agricultor familiar aqui no município. Hoje, a partir das 7h da manhã, os produtos vindos diretamente do campo para a mesa do consumidor a preços inferiores aos convencionais vão estar no centro de Iranduba, na tenda em frente à Secretaria Municipal de Saúde. Também hoje e amanhã, a feira do agricultor familiar acontece no quilômetro 10 da estrada de Janauari. Tem frutas, castanha, hortaliças, plantas, farinha, goma, leite e derivados, peixes, café da manhã, almoço, incluindo peixe assado e galinha caipira, entre outros. As feiras seguem todos os protocolos de prevenção ao novo coronavírus. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6h18 em Manaus, a Secretaria de Estado de Administração e Gestão SEAD, por meio da Escola de Gestão e Aperfeiçoamento do Servidor Público ESASP, inicia a primeira semana de agosto oferecendo 4 cursos de qualificação para agentes públicos de todos os órgãos e secretarias do governo do Amazonas. As atividades iniciam na segunda-feira, dia 3. As qualificações seguem na modalidade ensino à distância, EAD, sendo que 2 cursos serão com tutorial, Excel básico com 3 turmas e atos preparatórios para a plataforma Mais Brasil, aula remota. O curso de Excel básico será de 3 a 12 de agosto. Vamos voltar até Iranduba com J.A. Eduardo Silva, a notícia é a nível de estado. População amazonense passa a contar com serviço inédito do Laboratório Público de Estudo do Sono. Pessoas que sofrem com distúrbios do sono já podem contar com tratamento gratuito na rede pública de saúde do estado. Esse benefício passou a ser possível com o Laboratório Público de Estudo do Sono, que foi inaugurado recentemente pela Fundação Hospital Adriano Jorge. Com serviço inédito no Amazonas, o laboratório é resultado de parceria entre a Universidade do Estado do Amazonas, UEA, e a Fundação Hospital Adriano Jorge, sendo financiado com recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, a FAPEAM. O espaço beneficiará pacientes da própria fundação e ainda pessoas encaminhadas por outras unidades de saúde. O local conta com uma infraestrutura acústica adequada e um sistema de monitorização que permite fazer o acompanhamento dos pacientes. O diretor do Hospital Adriano Jorge, Ailon Menezes, disse que os pacientes com doenças relacionadas a distúrbios do sono poderão passar por investigação
sem ter que fazer um tratamento fora do estado. É um trabalho que até então não existia aqui no estado do Amazonas, que agora a Fundação Hospitalar Adriano Jorge, através da investigação da otorrinolaringologia, os pacientes com doenças relacionadas a distúrbio de sono, eles vão poder fazer uma investigação, sem ter que fazer um tratamento ou se deslocarem para fora do estado para fazer essa pesquisa e investigação. Então, dentro do estado do Amazonas, você vai ter como investigar doenças relacionadas ao sono. Uma das primeiras pesquisas que serão desenvolvidas no Laboratório Público de Estudo do Sono está relacionada a pacientes curados da Covid-19 e que tiveram sentidos como olfato e paladar afetados. Segundo o coordenador do laboratório, o médico Diego de Carvalho, pessoas que passam por este tipo de tratamento passam a dormir melhor, o que significa ter um sono mais reparador. O coordenador também questiona sobre as pessoas que adoeceram e que ficaram com sequelas e que vão poder ter o tratamento através do laboratório. Teve uma pandemia, as pessoas adoeceram, e quem ficou com sequelas? Quais são sequelas? Então, aqui é mais um centro, né, de pesquisa que vai ajudar a dar respostas ou a levar, pelo menos, algumas informações para que a gente consiga ter, a nível de Estado, propostas de melhora dos problemas da saúde como um todo. A hora em Manaus, Eduardo Silva, são 6h21. Você prossegue daí com o Jornal da Manhã. Obrigado, Jornais, 6h21. O deputado estadual Campo Marcel, líder do PL, membro titular da Comissão Permanente de Educação da Assembleia Legislativa do Estado, subscreveu o requerimento legislativo de autoria coletiva de indicativo ao secretário de Estado de Educação e Qualidade do Ensino, SEDUC, Luiz Fabiano Pereira Barbosa, para que no ato da assinatura do novo contrato do Plano de Saúde para os servidores da educação seja garantido atendimento no interior do Estado. De acordo com o Cabo Marcel, os servidores do Estado que atuam nos municípios só podem usufruir dos serviços prestados pelo plano de saúde caso se desloquem até a capital, pois não há cobertura para atendimento médico fora da cidade de Manaus. A Secretaria de Estado de Saúde vai realizar durante a Semana Estadual de Aleitamento Materno do Amazonas uma série de seminários e palestras online. Os eventos fazem parte da programação em alusão à Semana Mundial de Aleitamento Materno e o novo formato foi adotado em razão das medidas de segurança adotadas por conta da pandemia da Covid-19. A semana tem abertura na segunda-feira, dia 3, e segue até a sexta-feira, dia 7 de agosto. Neste ano, o Agosto Dourado, mês de incentivo ao aleitamento materno, terá como tema apoiar a amamentação para um planeta mais saudável. No Amazonas, 10.365 setores censitários foram mapeados. Destes, 4.636 setores censitários foram classificados como área rural exclusiva e aglomerados. Cerca de 44,7% dos setores censitários são áreas constituídas de espaços rurais de baixa densidade de edificações de ocupação domiciliar mais tênue, embora possam conter alguns estabelecimentos agropecuários ou ocorrência pontual de aglomerações domiciliares que não atenderam aos critérios operacionais de setorização. Em relação à área urbana de alta densidade de edificações, 4.599 setores censitários de área urbana de alta densidade de edificações foram nomeados, 44,4%. 403 setores censitários, ou 3,89%, foram classificados como povoado. Aqui em Manaus, 66,70% dos setores censitários foram classificados como área urbana de alta densidade de edificações. A melhoria nas medidas de controle e fiscalização e a adoção de ajustes sem aumento de carga tributária fizeram com que o Amazonas obtivesse bom desempenho de arrecadação no primeiro semestre de 2020, aponta a Secretaria de Estado da Fazenda, Cefaz. O aumento da arrecadação tributária foi de 4% se comparado com o período de janeiro a junho de 2019. Conforme balanço do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, o resultado do Amazonas ficou acima da média nacional, que amargou queda de 4% no mesmo período de comparação, devido à crise provocada pelo novo coronavírus. Amazonas, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são os 3 estados com melhor desempenho de arrecadação no primeiro semestre do ano.
Na comparação mês a mês, o Amazonas teve 3 altas importantes no primeiro semestre: 18,9% em janeiro, 7,5% em fevereiro e 16,4% em março, resultado de políticas de fortalecimento da fiscalização e ajuste de arrecadação sem aumento de carga tributária. Nos meses de isolamento social, o estado teve queda de 2,3% em abril e 19,9% em maio, mas voltou a se recuperar em junho com crescimento de 7,6%, resultado impulsionado principalmente por uma receita extraordinária com importação de combustíveis. O resultado do Amazonas foi bastante expressivo. Com muito trabalho na fiscalização, nos controles de arrecadação, conseguimos um discreto crescimento no semestre, porém bem superior à média dos estados, comentou o secretário de Estado de Fazenda, Alex Del Giglio. 6h26 em Manaus. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas encerrou nesta sexta-feira a oferta de testes rápidos para a Covid-19 a profissionais de saúde na Escola Superior de Ciência e Saúde da Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, aqui em Manaus. Conforme dados da FVS, houve redução de 67% na procura por exames pelos profissionais de saúde que atuam no Amazonas. A média de exames diários reduziu de 285 em abril, pico da pandemia da Covid-19 no estado, para 92 no mês de julho. No próximo dia 6 de agosto, o estado do Amazonas completa um mês que retornou de forma gradual às aulas presenciais na rede particular de ensino sem ocorrência de caso de Covid-19. Esse cenário vem sendo acompanhado de importantes medidas e ações de prevenção nas estruturas das escolas, conforme o protocolo da Fundação de Vigilância em Saúde. Nas escolas, as sinalizações de espaçamento social, lotação das salas limitada a 50% da capacidade, distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as carteiras ocupadas, avisos sobre o uso de máscara, aferição de temperatura e instalações de estrutura de limpeza e higienização foram implementadas para garantir a segurança e a adoção de novos hábitos de higiene na vida dos alunos e dos trabalhadores da educação. Decreto municipal tornou obrigatório o uso de máscaras aqui em Manaus. A capital do Amazonas registra mais de 35 mil pessoas infectadas pela Covid-19. Na quinta, a cidade ultrapassou a marca de mais de 2 mil mortes em decorrência da doença. E o Amazonas confirmou nesta sexta-feira, ontem, portanto, mais 16 óbitos causados pelo novo coronavírus. E o total de mortes pela doença chegou a 3.268, segundo o boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde. Nas últimas 24 horas, foram registrados 800 novos casos de Covid-19, totalizando 100.940 infectados. Segundo o boletim, 85.546 pessoas já se recuperaram da Covid-19 no estado e outras 12.126 continuam internadas ou em isolamento familiar. Polícia. 8 das 9 principais tipificações criminais tiveram redução no número de ocorrências no primeiro semestre deste ano, conforme anunciou nesta sexta-feira a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Único com aumento, o crime de violência doméstica apresentou alta de 30% durante o período avaliado. De 1.487 casos de lesão corporal neste segmento, 1.390 tiveram mulheres como vítimas. Policiais militares do Comando de Policiamento Ambiental, por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental, detiveram na madrugada desta sexta-feira um homem por crime ambiental na rodovia M010 que liga Manaus ao município de Itacoatiara. Com ele, os policiais apreenderam 86 sacos de carvão vegetal, totalizando 2.236 quilos, sem o documento de origem florestal e um veículo tipo van. Os policiais que atenderam a ocorrência relataram que por volta das 5 horas, durante fiscalização na M010, abordaram o veículo tipo van e durante a verificação constataram a existência da carga irregular. Questionado sobre documentação ou autorização para transportar os sacos de carvão, o condutor do veículo informou não ter. Policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária detiveram por volta das 2h40 desta sexta-feira um jovem de 18 anos que estava em posse de material entorpecente na rua Sapucaia, loteamento João Paulo, bairro São José, zona leste de Manaus. Segundo os policiais militares, o jovem foi avistado em atitude suspeita na rua Sapucaia durante patrulhamento ostensivo na área. Após abordagem e revista pessoal, foram encontrados com ele 14 trouxinhas de supostamente maconha, 27 trouxinhas de oxi,
4 kits de pedra de óxido, um aparelho celular e a quantia de R$56 em espécie. Policiais civis da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações, sob coordenação do delegado Aldenei Góes, titular da especializada, prenderam em flagrante nesta sexta-feira, por volta do meio-dia, Sávio Soares Hall, de 24 anos, pelo crime de estelionato. A prisão ocorreu em via pública nas proximidades de um shopping center no bairro de Adrianópolis, na zona centro-sul da capital. Também nesta sexta-feira, por volta das 14h45, as equipes do Departamento de Repressão ao Crime Organizado cumpriram mandado de prisão preventiva em nome de Aldair Lucas Gonçalves dos Santos, de 26 anos, pela participação nas tentativas de homicídio de um estudante de medicina de 20 anos e da prima dele de 21. O crime ocorreu no dia 24 de fevereiro deste ano, durante bloco de carnaval, no estacionamento de uma faculdade particular na Avenida Newton Nis, no bairro de Flores. Os números das loterias. E vamos começar pela Lotomania, concurso 2096. 20 números acertados, não houve acertador. Estimativa de prêmio para o próximo concurso, dia 4, R$2.600.000. 19 números acertados, 6 apostas ganhadoras. O prêmio R$45.121 mais 89 centavos. Vamos às dezenas do concurso de número 2096 da Lotomania. Anote. Dezenas 02, 05, 08, 14, 21, 28, 33, 36, 38, 46, 47, 53, 60, 62, 65, 71, 72, 81, 82 e 97. Vamos agora falar da quina concurso 5.328, que também acumulou estimativa de prêmio para o próximo concurso a ser realizado hoje, sábado, de acordo com a Caixa Econômica Federal, R$1.600.000. A quadra teve 47 apostas ganhadoras, premiação 8.930,35. E as dezenas da quina concurso 5.328 foram estas: 14, 42, 44, 51 e 65. Repetindo, 14, 42, 44, 51 e 65. O assunto agora é Loto Fácil, concurso de número 2000. 2 apostas com 15 acertos são de Euclides da Cunha, lá na Bahia, e Maringá, no Paraná. Cada uma delas vai receber R$1.289.106,48. Com 14 acertos, foram 376 apostas ganhadoras, o prêmio R$2.109,83. E as dezenas foram estas, as dezenas do concurso de número 2000 da Loto Fácil. Dezenas 02, 03, 04, 07, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 e 24. Repetindo, Loto Fácil concurso 2000, dezenas 02, 03, 04, 07, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 e 24. E o concurso 2.285 da Mega Sena pode pagar um prêmio de R$23 milhões para quem acertar as 6 dezenas. O sorteio acontece às 20 horas de hoje pelo horário de Brasília. São 23 milhões o prêmio da Mega Sena hoje. Agora 6 horas e 40 minutos aí, Manaus. Esportes. O atacante Everton Cebolinha do Grêmio é um dos alvos preferidos que o técnico Jorge Jesus quer no Benfica. De acordo com o jornal A Bola, as águias sondaram o clube brasileiro e ouviram que o jogador de 24 anos só será negociado a partir dos 25 milhões de euros, ou seja, 152 milhões de reais, e não está disposto a reduzir a pedida. E o Flamengo já tem um substituto para Jorge Jesus. Trata-se de Domenech Torrent, ex-auxiliar de Pep Guardiola e ex-treinador do New York City.
Marcos Braz e Bruno Spinder intensificaram os contatos na última terça-feira, depois de cerca de 2 dias tratando de cláusulas contratuais, ajustes foram feitos e o martelo batido. O catalão comandará o time carioca até dezembro de 2021. Internamente, o Flamengo prepara o anúncio e também a chegada do novo comandante, que deve acontecer amanhã, domingo. O vínculo vai até o fim do mandato de Rodolfo Landim em dezembro de 2021. E ontem jogaram amistosamente Bayern de Munique 1, Olympique de Marseille 0. E ainda PSG e Lyon pela Copa da Liga Francesa. Este jogo terminou empatado em 0-0 no tempo normal, mas o PSG ganhou nas penalidades máximas por 6-5. Os jogos de hoje nos gramados brasileiros, começando pelo Campeonato Paulista. 10 horas, Inter de Limeira e Guarani. Às 20 horas, Red Bull, Bragantino e Botafogo de São Paulo, claro. Campeonato Mineiro, às 13h30, Cruzeiro e Patrocinense. Campeonato Gaúcho, às 14 horas, Pelotas e Brasil de Pelotas. Campeonato Pernambucano, às 15, Decisão e Esporte. O nome é esse mesmo, Decisão e Esporte. Às 15 horas, Petrolina e Vitória de Pernambuco. Copa Nordeste, às 15 horas, Ceará e Bahia. E um amistoso hoje no Engenhão, às 16 horas, pelo horário de Manaus já, Botafogo e Fluminense. Últimas notícias. O dólar fechou em alta nesta sexta-feira, ultrapassando a marca de R$5,20, após contração recorde da economia dos Estados Unidos no segundo trimestre de 2020. A moeda norte-americana subiu 1,15%, vendida a R$5,2170. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira, a B3, fechou em queda nesta sexta-feira, em pregão marcado por movimento generalizado de realização de lucros, que, contudo, não atrapalhou mais um resultado mensal positivo na Bolsa Paulista. O Ibovespa recuou 2% a 102.912 pontos. No mês, a Bolsa acumulou ganhos de mais de 8%. No ano, tem queda de quase 11%. E a Caixa Econômica Federal libera neste sábado saques e transferências de novas parcelas do auxílio emergencial para 7,4 milhões de beneficiários do programa nascidos em fevereiro e março, inscritos por meio do site e do aplicativo ou aprovados que fazem parte do cadastro único, mas não estão no Bolsa Família. Em meio à pandemia do coronavírus, a economia da zona do euro registrou uma queda de 12,1% no segundo trimestre deste ano, de longe, o maior recuo desde o início da série histórica da pesquisa iniciada em 2015, segundo a Eurostat, a agência oficial de estatística do bloco. Considerando os 27 países que fazem parte da União Europeia, a queda foi de 11,9%. O desempenho do Produto Interno Bruto, PIB, de abril a junho, coloca o bloco econômico em recessão técnica. Sob efeito da pandemia do novo coronavírus, a dívida pública chegou a 85,5% do PIB, o Produto Interno Bruto, em junho, aumento de 3,6 pontos percentuais em relação ao mês anterior, segundo dados divulgados pelo Banco Central nesta sexta-feira. As contas públicas registraram em junho saldo recorde negativo devido aos efeitos da pandemia de Covid-19 na economia. O setor público consolidado, formado por União, estados e municípios, apresentou déficit primário de 188,682 bilhões de reais no mês passado, o maior resultado negativo mensal da série histórica iniciada em dezembro de 2001. Em junho de 2019, houve déficit primário de 12,706 bilhões. Os dados foram divulgados ontem pelo Banco Central. E a Receita Federal prorrogou até 31 de agosto as medidas temporárias adotadas por conta da pandemia do coronavírus, o Covid-19. Os procedimentos administrativos que permanecem suspensos até o dia 31 de agosto são emissão eletrônica automatizada de aviso de cobrança e intimação para pagamento de tributos, notificação de lançamento da malha fiscal da pessoa física, procedimento de exclusão de contribuinte de parcelamento por inadimplência de parcelas. A taxa de pessoas desocupadas no Brasil é de 13,1% da população, em um total de 12,2 milhões de pessoas sem trabalho. Os dados fazem parte da pesquisa nacional por amostra de domicílios Covid-19, PNAD Covid-19, para a segunda semana de julho, entre os dias 5 e 11, divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A Serasa lançou ontem uma nova campanha que permite que endividados até R$1.000 quitem suas dívidas por apenas R$100. Desde a última terça-feira, quem tiver débitos entre R$200 e R$1.000 com as empresas Ativos S.A., Tricard, Santander, Recovery, BMG e Credit System poderão quitá-los por apenas R$100.
Ao menos 3 projetos de lei discutem a criação de quarentena para juízes e promotores que queiram disputar eleições, tese defendida pelos presidentes do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro. Advogados que analisaram as propostas a pedido do Estadão se dividem sobre a possibilidade de que, caso seja aprovada, a regra impeça o ex-ministro Sérgio Moro de ser candidato à presidência. Segundo eles, é provável que o assunto seja debatido pelo Supremo Tribunal Federal. Embora negue interesse, o ex-juiz da Lava Jato é apontado como um dos possíveis nomes para 2002. A União Europeia aprovou ontem a compra da Bombardier pela Alstom, segundo o comunicado enviado à imprensa pela Comissão Europeia, órgão executivo do bloco. E o Facebook afirmou em nota nesta sexta-feira que irá recorrer da decisão do Supremo Tribunal Federal, que bloqueou contas de bolsonaristas na rede social. Na véspera, o Twitter já havia declarado que também iria recorrer. Após sofrer pressão de membros do Partido Republicano e de grupos conservadores, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou atrás e disse não querer adiar a data das eleições do país, marcadas para 3 de novembro. No entanto, deu a entender que pode contestar os resultados na justiça. Quero as eleições, não quero um atraso no dia da eleição, mas quero o resultado. Todos sabem que se não funciona, seremos ridículos. 6h49 em Manaus. O Ministério da Educação, o MEC, publicou ontem uma retificação ao edital do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2020, em que afirma que os candidatos terão que usar máscaras desde a entrada nos estabelecimentos da prova até a saída, tanto na prova impressa quanto na digital. Os participantes poderão levar a máscara reserva para trocar durante a aplicação. Caso se recuse a usar máscara, o candidato poderá ser eliminado. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, detectou um aumento de 14,5% nas queimadas em julho deste ano em relação ao mesmo mês de 2019 na Amazônia, mesmo que os registros do dia 31 ainda não tenham sido contabilizados. O ministro da Controladoria Geral da União, a CGU, Wagner Rosário, testou positivo para a Covid-19, informou a assessoria da pasta nesta sexta-feira. Ele ficará em isolamento até novo teste e alta médica e até lá manterá as atividades de forma remota, completou a assessoria. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, alerta para uma possível segunda onda de Covid-19 nos estados do Rio de Janeiro, Ceará e Maranhão. O prognóstico consta de um boletim divulgado pelo Infogripe, o sistema que monitora a ocorrência da síndrome respiratória aguda grave no país. O Brasil chegou a 92.475 mortes em função da pandemia da Covid-19. Ainda há 3.529 óbitos em investigação. As informações são do balanço diário do Ministério da Saúde divulgado ontem. O órgão recebeu das secretarias estaduais 1.212 novos registros nas últimas 24 horas. Sobre casos confirmados, o balanço mostra 2.662.485 casos acumulados do novo coronavírus. Só nas últimas 24 horas foram 52.383 notificações. Ainda de acordo com a atualização diária do Ministério da Saúde, há 725.959 pacientes em acompanhamento. Até o momento, 1.844.051 pessoas já se recuperaram da Covid-19, ou seja, 69,3% dos pacientes infectados conseguiram se recuperar da doença. Representante do governo federal e a AstraZeneca assinaram ontem, sexta-feira, um documento que dará base para o acordo de parceria na elaboração de uma vacina contra a Covid-19. A expectativa agora é que a parceria seja formalizada na segunda semana de agosto. 6h52 em Manaus, vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros, começando pelo Globo, que estampa: Aras reage com irritação ao protesto do Conselho da PGR e diz que há provas contra a Lava Jato. Destaque do dia: Brasil registra 1.212 mortes em 24 horas. Total passa de 92 mil. Folha de São Paulo: Bolsonaro autoriza Guedes a testar nova CPMF no Congresso. O Estado de São Paulo: Moraes intima Facebook a cumprir bloqueio total de bolsonaristas e aumenta a multa em 5 vezes. Jornal Correio Brasiliense: Justiça concede habeas corpus a suspeito picado por Naja. Valor Econômico: STF suspende 9.000 ações trabalhistas contra a Petrobras.
Em BH, estado de Minas, comércio de BH continua fechado, mas PBH cria novo protocolo de flexibilização. No Recife, o centenário Jornal do Comércio estampa. Em Pernambuco, a empresa que descumprir uso de máscara pode ser multada em até R$100 mil. Diário do Nordeste, em Fortaleza. Traficante cearense morto no Rio fugiu após polícia estourar acampamentos onde ele se escondia. 0 Hora de Porto Alegre. Empreendimento imobiliário inaugurado por Bolsonaro em Bagé passou por 3 presidentes. Participaram desta edição reportagem de J. Rai. A técnica foi de Itamar Jardim, na apresentação de Eduardo Silva. Difusão.